esqueci, irmãos. Está vendo? Aí Deus já está falando com a igreja aqui. Quando você estiver dormindo e Deus alertar você acerca da palavra em alguma área e dizer assim, levante-se, vá ler. Pode ser qualquer hora da madrugada, levante, irmão. Levante, pega a Bíblia, saia do quarto para não incomodar quem está lá, vá para a sala, vá para a cozinha, acenda a luz, vá ler de madrugada, que eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Mas, como eu esqueci algo que o Senhor falou comigo, se Ele quiser, pela misericórdia dEle agora, Ele vai voltar a revelar aquilo que Ele quer falar para mim e para cada um de nós. Bem, eu queria que a igreja ficasse de pé, aqueles que podem, com a Bíblia aberta. Vocês sabem que a gente tem o costume aqui de sempre quando for ler a palavra oficial, a gente fica de pé. E vamos ler agora a palavra do Senhor. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. É no novo do Filipe, lá na frente. Segunda Coríntios, capítulo 12. Todos acharam, digam amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Pois acho. Esperar. Todos acharam, digam amém. Amém. Vamos ler, meus irmãos, juntos o verso de número 12, versículo de número 12, número 10. Perdão, capítulo 12 de 2 Coríntios, o versículo de número 10. Acompanhe comigo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de quem? Cristo. Por quê? Quando sou fraco, então sou forte. Vamos todos ler bem forte essa finalzinho. Por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então sou forte. Poder sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, essa palavra de 2 Coríntios capítulo 12 é uma palavra um pouco forte e às vezes assim até um pouco difícil de compreender. Às vezes até eu me peguei assim perguntando a Deus acerca dessa palavra que Deus ele fala aos nossos corações através do seu servo apóstolo Paulo, um dos maiores escritores das cartas às igrejas, as igrejas de Coríntios, Éfeso e tantas outras que ele escreveu, Romanos. E nesse capítulo 12, meus amados irmãos, vai falar sobre a visão celestial e o espinho na carne. Eu não sei se na sua Bíblia fala assim, a epígrafe, na minha que fala a visão celestial e o espinho na carne. E como a gente bem sabe, esse apóstolo chamado Paulo, antes da sua conversão, ele era chamado de Saulo e ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era aquele que ia atrás para açoitar e às vezes até para concordar com a matança dos cristãos. E isso, irmãos, ele fazia de bom grado, com alegria, porque até então ele não tinha o conhecimento desse Jesus Cristo que muitos falavam, mas eles ignoravam e não queriam saber deste Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que lá em Atos capítulo 9, dê uma voltinha aí, volta um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Este Paulo, ainda sendo Saulo, ele tem um encontro com Jesus.
E é muito interessante a gente frisar isso, porque Paulo, ou Saulo, ele era um homem muito sábio, era muito instruído nas leis, ele foi criado e ensinado ali aos pés de Gamaliel. E quem era Gamaliel? Era um mestre, era um doutor da lei, era um ancião que sabia tudo sobre as leis romanas, sobre as leis do tempo, do momento. E Paulo aprendeu ali nos pés de Gamaliel. Ele era ensinado ali, ele aprendeu muitas coisas. E a palavra de Deus diz que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo agora, ou Saulo, ele vai no caminho de Damasco para ir atrás dos cristãos, para prender os cristãos, para açoitar os cristãos mais uma vez. E no verso 1 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo, ou Saulo, ele foi com esse intuito de pegar tanto homens como mulheres desta seita. E que seita é essa? A seita que eles diziam, daqueles que seguiam a Jesus Cristo. E a palavra vai dizer, irmãos, o escritor aqui, Lucas, ele vai dizer que indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu já quero assim nesta noite, através desta palavra, profetizar sobre a vida daqueles que não perseguem o Senhor, mas estão fugindo dele. Eu profetizo que por esses dias tu vais escutar uma voz chamando pelo teu nome, dizendo assim: ei, ei, eu quero você para fazer a minha vontade, para pregar o meu evangelho, para louvar o meu nome. Aqui, irmãos, era diferente, porque Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Ele queria prender, ele queria açoitar. Mas muitas das vezes, são estes perseguidores, são esses que criticam, são esses que falam do evangelho, que o Senhor está com os olhos fitos nele, dizendo assim: é esse que eu quero, é esse que eu vou buscar, é esse que eu vou investir. Porque tem muitos dentro da casa do Senhor que se dizem cristãos, mas não são, vivem com a capa. E esses que não estão dizem assim: eu não quero saber. Quando o Senhor lança a seta e pegam eles, aí eles fazem a vontade de Deus com uma garra tão grande. Eles fazem a vontade do Senhor com uma vontade tão imensa, que muitos ficam admirados. E a palavra de Deus diz que quando ele ouviu aquela voz chamando pelo seu nome, dizendo: por que tu me persegues? E ele, atônito, sem saber, ele disse assim: quem és, Senhor? E o Senhor disse para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu não sei se vocês sabem que aguilhões é aqueles ferros que coloca no boi, que quando puxa, que aperta, ele fere mais. Ele fere mais, é como se fossem umas algemas. As algemas, quando botam nos prisioneiros, se ele tentar fazer assim, aí é que ela prende mais, aí é que ela aperta mais, aí é que ele sente mais dor. E por isso que o Senhor disse para ele: duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões. Tu estás lutando com algo que tu não pode, que tu não consegue. Mas chegou o momento, Saulo,
Chegou o momento de eu ter um encontro contigo. E eu creio que está chegando o momento de Deus ter um encontro com alguém que está aqui, ou que está na tua casa, na tua família. Está chegando o tempo deste encontro. Não adianta recalcitar contra os aguilhões. Porque quando Deus ele aponta assim, diz assim, eu quero isso. Ele pode rodar, mas ele vai achar ele. Como ele te achou. No meio de uma grande multidão, você está aqui porque você não escolheu a ele, mas foi ele que escolheu a você. Em um meio de uma grande multidão, disse assim, eu quero você para me servir. E é por isso que você está aqui. Valorize essa chamada do Senhor para a sua vida. Queira mais do Senhor. Queira ser mais obediente ao Senhor, a fazer a vontade dEle, a estar nos pés dEle, como Saulo vivia nos pés de Gamaliel. Assim eu te digo nesta noite, queira estar nos pés do Senhor Jesus Cristo, que é dele que vem toda a sabedoria. E a palavra vai dizer que ele, tremendo e atônito, disse no verso 6, Senhor, que queres que eu te faça? Agora aquele Saulo bravo, aquele Saulo cheio de si, ele já baixa a voz e diz assim, o que é que o Senhor quer que eu faça? E ele disse, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, eu não vou entrar muito nesse texto aqui porque ele é um pouco vasto. Ele vai para a cidade, ele entra lá numa casa e o Senhor dá uma ordem a Ananias, porque Saulo ele foi para aquele lugar e ficou ali. E ele ficou por 3 dias cego, sem ver nada. E o Senhor dá uma ordem a Ananias e diz, vai lá na casa e procura lá por um tal de Saulo. Tu vai pôr as mãos sobre ele e ele vai recuperar a visão. Ananias meio trêmulo, meio com medo, porque conhecia a fama de Saulo, se rejeita um pouco de ir, mas depois o Senhor diz, vai, porque ele é para mim como um vaso escolhido. Glória a Deus. E Ananias vai lá e põe a mão sobre Saulo. Saulo recupera a visão. E agora Saulo ele se torna um pregador do Evangelho. A palavra de Deus vai dizer a partir do verso 19 que de perseguidor dos cristãos, agora ele passa a ser perseguido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo agora ele vai pagar um preço para pregar o Evangelho e viver na vontade do Senhor. E é isso que o Senhor nos chama a atenção, porque muitas pessoas pensam que quando vão aceitar a Jesus, eles vão aceitar porque vai melhorar as coisas, tudo vai ser bom, tudo vai ser isso, aquilo vai chegar. E muitas das vezes não acontece da forma que ele quer e ele se decepciona. Porque o Evangelho de Cristo, irmãos, é alegria sim, é gozo, é paz, mas também alegria, é preço, é choro, é lágrima, é pagar o preço, é se abster, é renunciar ao seu próprio eu, ao seu próprio corpo. Às vezes dá vontade de fazer aquilo que eu fazia, mas agora eu não posso mais, porque agora eu sou uma nova criatura. Eu não vivo mais, quem vive Ele, é Ele em mim. Eu tenho que mortificar esta carne todo dia. Eu tenho que olhar para Jesus Cristo e dizer assim, Ele tem misericórdia de mim, Ele tem cuidado de mim. Eu matava os cristãos agora, eu vou pregar esse Evangelho, eu vou pregar com mais força ainda. Eu vou fazer essa vontade desse Jesus Cristo mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor. É duro, né, irmãos? É difícil. Mas a palavra de Deus diz que não é impossível para o Senhor. Há um tempo atrás, eu fui pego, e eu já contei isso aqui, mas a palavra, ela me chama a atenção para isso. Num programa de televisão, um ex-homossexual, que as pessoas acham que não existe isso, quem é homossexual não deixa, mas deixa porque Jesus transforma.
Porque Jesus criou homem e criou mulher. E ali ele foi pego de surpresa com uma pergunta. A menina chegou para ele assim: como é que você lidar com a homossexualidade dentro da igreja? Ele disse assim: eu mortifico a minha carne todo dia. Eu nego o meu homossexualismo para chegar no céu prometido por meu Jesus Cristo. Veja que coisa, irmãos. Quando ele diz assim: eu nego o meu homossexualismo, eu nego a fazer a vontade da minha carne para servir a Jesus. É uma luta travada todos os dias. Porque a vontade vem, o desejo vem. Mas eu repreendo, eu corro, eu fujo, eu não quero para servir ao Senhor. Da mesma forma é aquele que vive no vício do cigarro, aquele que vive no vício das drogas, aquele que vive no vício dos jogos. Ele tem que lutar, ele tem que saber: agora eu não posso mais, eu não vivo mais desta forma. Ah, sim, mas o jogo vai me trazer dinheiro, eu posso ganhar, mas só que o Senhor, ele tem muito mais para te dar. Ele tem muito mais para te dar. Aleluia, Deus. E agora, de perseguidor ele passa a ser perseguido. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que por conta disso Paulo começa a sofrer perseguições, não somente daquelas pessoas que lhe conheciam ao seu redor, mas dos próprios irmãos que estavam ao seu redor. Havia uma desconfiança, havia um temor. Mas a gente sente, irmãos, na vida daquele homem, daquela mulher, que verdadeiramente ele se entrega ao Senhor. Há uma mudança, irmãos. A gente sente em algo, e a gente olha assim e diz: mudou, tem algo diferente. Alguém até desconfia, feito nós escutamos hoje à tarde, lá na casa do irmão Nerivaldo. Ele não estava lá ainda. A sua irmã, ela disse que quando ouviu dizer que ele era crente, ela disse assim: eu não dou uma semana. Duvidou no coração. E ela contou também que eles dois não se batiam, não se falavam. Ela disse que quando ela estava na casa da mãe, que ele chegava, ou ela chegava, ele saía, se escondia, não queria falar, não queria ver, não queria nem conversar, não queria nem estar perto. Era assim. Batia a boca. Discutia, batia a boca. Aí agora ela soube que ele aceitou Jesus Cristo. E ela abre a boca e diz assim: eu não dou uma semana, mas o Senhor disse assim: eu vou mostrar para você. Glória a Deus. Que quando eu fito os olhos em alguém e trago para perto de mim, eu faço uma mudança. E ela contou ali sorrindo de alegria, dizendo: não, agora eu chego aqui, ele conversa comigo, é uma coisa tão boa, aí me chama de minha irmã, e aquele negócio todo. É a mudança que faz isso, é Jesus. Aleluia. Disse que amava ela. Disse que amava ela. Tantas coisas lindas ali foi dito. E eu digo: meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso é a mão do Senhor. E eu costumo sempre dizer aqui na igreja, e eu vou continuar dizendo: homem nenhum consegue mudar o outro homem. Só quem muda o homem é Jesus. É verdade, Deus. Porque a gente vive aqui dizendo direto: pessoal, faça assim, Venha para a igreja. vem para a igreja. Pessoal, chega na hora. Pessoal, vai ter isso. Pessoal, vai ter aquilo. E o pessoal não atende. E a gente tem que dar: pessoal, o pessoal não está bem aí. E o que é que eu vou fazer? Eu vou arrancar meus cabelos. Eu vou estar pegando na gola de dizer assim: vem, ó a hora, ó assim. Não. O Senhor disse assim para mim: meu filho, só faça orar. Aleluia. Me busque. Porque eu tenho encontro com cada um. E aqueles que obedecem ao Senhor, ele recebe favor do Senhor. Glória a Deus. E esse Paulo agora, irmãos, voltando lá para 2 Coríntios, a palavra vai dizer, irmãos, no capítulo 10, que Paulo ali, ele defende a sua
autoridade apostólica, mesmo sendo atacado e sendo desconfiado, ele começa ali a falar com os irmãos e contar a sua história e dizer acerca de toda a sua vida, o que aconteceu e agora o que estava acontecendo. E ali Paulo, agora chamado Paulo, ele começa a combater também com os falsos apóstolos, com os falsos profetas, porque Paulo agora ele anda em retidão com o Senhor, falando a verdade do Senhor. E no capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 6, ele diz assim: se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Ele falando acerca de Jesus Cristo, o compromisso da palavra. Ele falando ali com os de Coríntios, daquela cidade. E a partir do verso 16, desse capítulo 11 de 2 Coríntios, vai falar do sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Sofrimento. Aí muitos dizem assim: oxente, eu já vivo sofrendo no mundo, agora eu vou aceitar Jesus para sofrer por Evangelho. Mas é assim, irmãos. Há um gozo muito especial quando a gente sofre pelo Evangelho, porque a gente se lembra de Pedro, a gente se lembra de João, a gente se lembra de Silas, de Tiago, que morreram ao fim da espada, degolados, por amor ao Evangelho. Pedro e João, quando foram açoitados ali perante o Sinédrio, eles saíram regozijados, dizendo: que maravilha, eu ser digno de sofrer por amor do meu Jesus, que morreu por mim, derramou todo o seu sangue para que eu estivesse aqui. E se a gente pudesse entender isso, irmãos, a gente compreenderia que o pouco que a gente faz, vindo para a casa do Senhor, obedecendo a voz do Senhor, obedecendo a voz da liderança, é muito pouco para aquilo que o Senhor Ele já fez por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Paulo começa a falar sobre as suas perseguições, sobre o que ele tem sentido na pele através de agora ser um pregador do Evangelho. E ao chegar no capítulo 12, a gente se depara com Paulo relatando a visão celestial e falando de algo que ele sente na pele, por conta da pregação do Evangelho. E ele começa dizendo assim, irmãos, acompanhem comigo, capítulo 12 de 2 Coríntios: em verdade que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. E aí ele começa a falar de um homem, que este homem é o próprio Paulo. E ele diz assim: eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa visão aqui, eu creio que se revela e se refere a esta visão que ele teve há 14 anos atrás, quando ele tem aquela visão celestial ali de Cristo, e ele cai e ele ouve uma voz. A gente entende que Paulo, ele tem um encontro com Cristo, ele tem essa revelação e passa 14 anos tendo uma intimidade com esse Jesus, conhecendo cada vez mais a naturalidade e conhecendo cada vez mais a humildade desse Jesus, para assim começar a pregar com ousadia e falar a palavra do Senhor. Porque o Saulo conhecia a letra, mas agora o Paulo, ele conhece a intimidade, ele conhece a naturalidade, o amor, a paciência, o gozo, a alegria de um Jesus que ele perseguia, de um Jesus que enviava os seus apóstolos, que enviava os seus discípulos. E Saulo,
prendia, açoitava. Aí agora ele vai passar por isso, para ele entender o quanto é bom sofrer pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora Paulo, irmãos, ele diz no verso 3: e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser me gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Se muitos entendessem isso, não vivia por aí batendo no peito dizendo assim: eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque a glória é dele, quem manda é ele, quem faz é ele. Paulo, ele quis dizer assim: não, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, eu vou me gloriar naquilo que eu tenho passado por amor dele, porque é tudo para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, no verso 7: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E acerca dessa palavra, irmãos, há muitos questionamentos, e às vezes a gente fica se perguntando: que espinho é esse? O que é que acontecia na vida de Paulo, que ele vem se queixar e dizer assim: um espinho na carne, e era um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar? Seria que era algum demônio que vinha assim e estava por nele? Será? Eu já ouvi muitos questionamentos dizer assim: porque Paulo, ele não tinha esposa, não tinha mulher. Será que era alguma tentação? E eu fiquei pensando, digo, meu Deus, orando e pedindo a Deus para que ele viesse falar comigo acerca disso. E a palavra de Deus diz que ele pediu e orou acerca de 3 vezes para que se desviasse dele. Mas o Senhor disse assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, filho. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu comecei a entender que para o Senhor chamar alguém para uma determinada obra, como Paulo ele foi chamado, ou Saulo ele foi chamado, para ter visões, para contemplar algo, para escutar vozes, para ser cheio, é necessário passar, irmãos, por um momento, um tempo de preparação. Tem que haver uma preparação. E que preparação é essa? Preparação de injúrias, de calúnias, de pancadas, de vender, de comprar. Tudo isso a gente vai passando no tempo que a gente aceita o Senhor. E o Senhor fica olhando e dizendo assim: ele está indo no caminho certo, ele está obedecendo a minha voz, ele está fazendo como eu faria. Porque a gente vê por aí, irmãos, muitos crentes batendo no peito e dizendo que é profeta, que é isso, que é aquilo, que ouve, que vê, mas é desobediente, não obedece, revida com a mesma força, o mesmo tom. É crente, mas de se pisar no meu calo, eu também piso, eu faço assim. E o Senhor fica olhando dizendo: não aprendeu nada. Nada. E Saulo ou Paulo
O Senhor colocou nele esse espinho na carne. Não é porque ele era soberbo, não era porque ele queria ser o bambambam, não. Mas é para ele aprender e sentir na carne o chamado e o peso da responsabilidade. Porque nós que vivíamos no mundo, eu posso falar por mim, na prostituição, numa vida totalmente errada, servindo a Satanás. Hoje eu sirvo ao Senhor, mas eu passo por tentações, eu passo por tribulações. Às vezes o espinho dói e quer furar, e quer me tirar da presença do Senhor. A carne quer reinar, mas quando o espinho ele começa a furar, começa a penetrar dentro de mim, eu sinto o peso da chamada e a voz dizendo assim: ei, resiste, eu te chamei, eu te tirei de lá, e tu não volta mais para lá. É dar ouvido à voz do Senhor. E eu quero dizer para você nesta noite: o Senhor te tirou de lá do Egito. Tu uma vez tu entregasse a tua vida ao Senhor, levantasse a tua mão e dizia assim: eu quero servir a Ele. E agora, muitas das vezes, o espinho da carne, ele está furando, ele está querendo te tirar da presença do Senhor. Mas nesta noite o Senhor manda eu dizer para você: se a fraqueza tem chegado a você, se a tribulação, os desejos do Egito, da carne, quer te tirar da presença do Senhor, o Senhor te diz assim nesta noite: a minha graça te basta. E se você está se sentindo fraco, eu quero te dizer uma coisa: o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque a alegria do Senhor é a tua força. E eu estou, irmãos, por esses dias aqui na igreja. Há um ano que a gente está aqui pelejando. E eu tenho visto tanto crente, irmãos, dizendo assim: eu não fui porque eu estou me sentindo muito fraco. Eu estou desanimado, eu estou fraco. E eu chego para eles assim: mas a alegria do Senhor é a tua força. Se tu não for para a casa do Senhor, se tu não for buscar força no Senhor, alegria no Senhor, tu vai morrer. É pior para você. E as pessoas não querem entender isso. E o Senhor brada para Paulo e diz assim: Paulo, não se preocupe. Fui eu mesmo que permiti esse espinho. Fui eu mesmo que permiti isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo começa a entender e diz assim: então de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E qual é a diferença, irmãos? Que um verdadeiro cristão, aquele que vivia numas práticas erradas, fazendo tudo errado, e tem um encontro com Cristo, agora ele quer fazer a diferença, ele quer andar no altar, ele quer fazer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Pai. Para quê? Para sentir gozo, para sentir alegria. Aquilo que eu fazia eu não faço mais. Se eu fumava, não fumo mais. Se eu vestia de um jeito, não visto mais. Se eu andava de um jeito, não ando mais. Porque agora eu sou uma nova criatura. E quem sabe, se esse espinho na carne que Paulo sentia, não eram as acusações dos próprios que estavam ao seu redor, dizendo: rapaz, esse camarada aí está dizendo que é isso, que é aquilo, mas eu conheço o passado dele. Eu sei o que esse camarada já fez. Eu sei com quem ele vivia. E quer te acusar, quer apontar os teus erros, quer te colocar para baixo. Agora só quer ser o crente. Agora só quer ser o pregador. Agora só quer ser o cantor de Jesus. Mas assim antigamente fazia, acontecia. É o acusador, é o inimigo. Quem sabe, se não é esse espírito aqui, esse espinho na carne, ou esse mensageiro de Satanás, que esbofeteia com palavras, que às vezes é pior do que uma pancada. Palavras dói mais do que uma pancada às vezes.
dizendo assim: ah, rapaz, eu te conheço. Quantas vezes eu já não escutei isso? Mas mesmo assim eu me alegrava, eu dizia: você está falando bem. Quem eu era? O Garnizel, o imundo, aquele que fazia, acontecia. Muito bem, eu era, agora não sou mais. E Paulo, ele entendeu muito bem isso. E lá em 2 Coríntios, desse mesmo capítulo, voltando um pouquinho no verso 5, no capítulo 5, e o verso 17, Paulo dá uma resposta. Ele dá uma resposta para aqueles que se levantam como esses enviados de Satanás para esbofetear com palavras, para dizer assim: tu não presta, tu não dá, teu passado te condena, tu não serve, tu era perseguidor de cristão, mesmo que tu venha dizer agora que tu agora está sendo perseguido, eu não acredito em você. É alguém que vem esbofetear, é alguém que vem te acusar, e eu sei que tem pessoas aqui que passam por isso. Aleluia! Tem pessoas que passam por isso aqui constantemente. Quem eras tu? Agora tu quer ser a santa, agora tu só quer cantar, agora tu quer ser pretona, né? Ah, lembra do teu passado, o que tu fazia? Eu vi muitas das vezes o que tu fez, o que tu deixou de fazer. Mas a palavra de Deus vai dizer que Paulo, com autoridade, em 2 Coríntios capítulo 5, e o verso 17, ele abre a boca e diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não adianta você estar falando do meu passado, não adianta você estar jogando na minha cara o que eu já fiz e o que eu deixei de fazer. Aleluia! Sabe por quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Levanta a tua mão e glorifica ao Senhor. Há um novo do Senhor para a tua vida. Oh, alabadaia sobre camadábias. Há um novo do Senhor para a tua vida. Glória! Quem te acusava, quem te apontava, ele pode até continuar fazendo, mas ele não tem autoridade para isso. Porque o Senhor Jesus Cristo te justifica. Glória! Você agora é uma nova criatura em Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tome posse desta palavra nesta noite. E se ainda não houve uma mudança, eu profetizo na tua vida mudança de Saulo para Paulo. O Enérgia antigamente era o Garnizel, mudou. Quem me vê hoje ele ainda pensa em me chamar de Garnizel, mas não está mais. Não está. Aí me chama de Enéas do Nascimento, que era o nome que eu tinha no trabalho, mas não consegue mais, porque vê a mudança. Alguns já depararam comigo e disseram assim: rapaz, esse camarada mudou, bicho. Não é a mesma coisa. E eu profetizo na tua vida do mesmo jeito. Amém, Jesus. Não é aquele negócio de chegar no meio daquelas amizades que tu vivia antigamente, chegar lá, aquele negócio todo. Não, é quando tu chega com aquela autoridade, com a presença, com o brilho do Espírito Santo, eles vão tomar um choque e vai dizer assim: oxe, que é isso? Está mudado. Aí tu vai dizer assim: eu sou uma nova criatura. Aquelas coisas velhas passou, tudo se fez novo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para pregar. E hoje eu estou aqui abrindo a boca dizendo para vocês: aquele que eu era, eu não sou mais. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Agora eu sou de Deus. Aleluia. E eu quero, já encerrando por conta da hora, profetizar na tua vida. Tu não vai ser só crente de igreja, não. Eu creio. Não. Ser crente aqui dentro, cantar aqui dentro, é bom demais. Tu vai ser crente, tu vai ser cristão, tu vai ser uma nova criatura. É lá no teu trabalho, é lá na escola, é lá na tua família. Tu vai escutar testemunhos como a gente escutou hoje acerca de Lerivaldo.
Houve uma mudança. Houve uma mudança. E é isso que o Senhor, Ele quer para mim e para você. Aleluia. Que haja mudança. Vou dizer para você aqui, filho. Vou dizer para você aqui, mulher. Você nunca vai ganhar o seu marido através de rebates, de gritar, de falar, de rebater, de intrigar, não. Mas através da tua mudança, tu vais ganhar o teu marido, o teu filho, a tua família para Jesus. Receba nesta noite a unção de mudança na tua vida. Você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Amém! Glória a Deus, meus amados. Já estamos chegando no final deste culto. Mas antes, nós queremos fazer uma oração pela família. Eu queria que você ficasse de pé. Se você tem alguém da família aí perto, dê as mãos. Se não tiver, dê as mãos naquele que está do seu lado. Vamos orar ao Senhor. É um domingo festivo, é um domingo de Dia dos Pais, mas é um dia de família.